Quais os motivos de ficar sem menstruar? Aqui no meu canal do YouTube, você vai aprender a falar sobre isso. Você que está inscrito, dá um like, compartilha esse vídeo. E se você não estiver inscrito, vai lá, se inscreve aí no meu canal. A menstruação é a camada interna do útero. O útero é um órgão que fica dentro da pelvis, ele mede mais ou menos 70 a 90 gramas, ele pesa, mede até 9 por 5,5 por 4,5, é como se fosse uma pera, enquanto o ovário é como se fosse uma noz. E as trompas como se fosse uma vagem. Então, a relação do útero com o ovário é essa. E o útero ele tem 3 camadas. A camada dele de fora, que é como se fosse uma pele, que é a serosa, e a camada do meio é o músculo, que é que contrai, e a camada interna é a serosa. Essa serosa, ela é chamada endométrio. E a mulher, todo mês, a partir do momento que teve a primeira menstruação, que é a menarca, que é um rito de passagem para o mundo adulto, para uma parte grande das meninas e das mulheres, que no Brasil ocorre entre 10 a 12 anos. Então, a partir daí, essa menina deve menstruar, essa mulher deve menstruar todo o mês. Então, muitas vezes, a ausência da menstruação é algo não considerado normal. É uma sinalização que existe um desequilíbrio. Então, ficar sem menstruar é amenorreia. Então, a menstruação estar atrasada, não vir, qual é a primeira causa que nós temos que afastar? Gravidez. Gravidez é a primeira causa. Estar sem menstruar, primeira causa, pensar em gravidez. Então, hoje existem exames que são rápidos, exames testes de farmácia, que são super precisos, testes laboratoriais de sangue, que não precisa estar em jejum, que nem sequer precisa do pedido médico. O convênio, se quiser fazer particular ou pelo convênio, o teste plasmático para o diagnóstico de gravidez, o beta-HCG pode ser feito apenas com o pedido da mulher. Então, isso também foi um direito que foi conquistado. Então, se essa mulher não está grávida, que a primeira causa é gravidez, a gente tem que entrar nas outras causas. Então, época de vida da mulher. Então, a mulher, da primeira menstruação até a última menstruação, ela é o menacme. Depois da última menstruação, que é a menopausa, essa mulher entra no climatério. Então, muitas vezes também ela está sem menstruar porque ela entrou já nesse período que é o climatério. Agora, o climatério acontece em que idade? Em geral, a média das mulheres brasileiras é em torno de 50 anos. Então, nós vamos falar sobre as causas de falta de menstruação de mulheres que não estão grávidas e de mulheres que não estão no climatério. Então, uma causa importante é a síndrome do ovário policístico, a chamada SOP. O ovário, todo mês, ele deve soltar um óvulo. E às vezes, este ovário, ele não consegue fazer esse eixo funcionar adequadamente. Então, a síndrome do ovário policístico é uma causa importante de falta de menstruação. E o que aparece com a síndrome do ovário policístico? A ausência de menstruação, sintomas que a gente fala chamados androgênicos, que é a ação dos hormônios masculinos. Então, oleosidade, acne, queda de cabelo, aumento de peso. Então, uma falta de menstruação com esses sintomas deve-se estar pensando na síndrome do ovário policístico. E a síndrome do ovário policístico, ela tem uma correlação importante não só com a dificuldade para engravidar, porque às vezes vai atrasando a menstruação, essa menstruação não vem,
essa amenorreia não vem e pode dar um problema de fertilidade. Mas hoje a gente sabe também que a síndrome do ovário policístico ela pode levar à síndrome metabólica, que é o quê? Aumento da glicemia, da resistência periférica à glicemia e aumento do colesterol e dos triglicéridos. Então não é apenas algo relacionado à fertilidade, que é um fator importante para as mulheres, mas mesmo que não seja a questão da fertilidade, essa questão da qualidade de vida, porque ela vai acabar levando essa síndrome metabólica, que é uma causa importante de complicação de hipertensão, de diabetes nas mulheres, que a primeira causa de mortalidade nas mulheres é infarto e AVC, mata mais do que todos os cânceres juntos. Outra causa importante de falta de menstruação é a produção de uma substância que existe lá dentro da hipófise, que é uma glândula no cérebro, que é a prolactina. A hipófise, todo mês, ela regula esses hormônios. E às vezes essa prolactina, ela sobe. Ela sobe às vezes por estresse, às vezes por tensão, às vezes por uso de algumas medicações, as medicações para estômago, antidepressivo, pode fazer aumentar essa prolactina, e essa prolactina, o que ela faz? Ela vai não deixar vir a menstruação. E outra glândula também envolvida na falta da menstruação é a tireoide. Então, a tireoide é uma glândula que a gente tem no pescoço, é uma glândula que até a gente fala, é como se fosse um coração periférico. De cada 10 pessoas que têm problema da tireoide, 7 são mulheres. Porque será que é que a gente engole muito sapo, será que engole muita coisa, tem coisa no pescoço? Mas olha, a tireoide, ela influencia muito as menstruações. Então, se alguém tiver sem menstruar, pensar na prolactina, pensar no hormônio da tireoide. E às vezes as mulheres também ficam sem menstruar porque elas optaram por ficar sem menstruar. No caso do uso de pílula anticoncepcional de uso contínuo. No caso de um DIU, um DIU como fosse o Cailena ou o DIU Mirena. Então, nesse caso, essa mulher ficou sem menstruar por uma parceria da vontade dela e do médico que a está acompanhando. E pode acontecer isso? Pode, porque se essa mulher não estiver menstruando por causa do uso de um anticoncepcional contínuo, ela está sendo seguida. Então, ela não tem essas patologias que eu falei com você. Que essas patologias, elas precisam ser tratadas para não levarem a outras dificuldades. E se essa mulher quiser optar por não menstruar, tem problema? Não tem problema. Então hoje a gente vive numa diversidade menstrual. Ao mesmo tempo nós temos mulheres que têm acesso a colocarem o DIU Mirena e tomar uma pílula anticoncepcional e não menstruarem, e ao mesmo tempo nós temos mulheres que nem sequer têm acesso ao absorvente durante a menstruação. A gente tem meninas que faltam à escola porque elas não têm dinheiro para comprar o absorvente. E isso quando não colocam jornal, pão, miolo de pão, que pode levar às infecções. Então, a menstruação é algo que ela acontece dentro de uma funcionalidade. Sempre a gente pensa que tem o quê? 3 caminhos. Tem a parte central, que é a hipófise, que precisa ser analisada, a parte intermediária, que é o ovário, e o útero. Em geral, o útero, ele não causa muito ficar sem menstruar. Em geral, as causas uterinas, elas acontecem ou já desde o começo, que a menina não menstrua, ou porque nasceu, tem às vezes um útero menor, um útero mais rudimentar, e isso acompanha outras características, ou às vezes é uma pessoa que sofreu uma curetagem, sofreu um abortamento, sofreu uma cirurgia, e essa agressão sobre esse útero fez com que ela ficasse sem menstruar. Então, a menstruação, ela é um
um momento, um sintoma que significa uma harmonia, mas ela pode não estar vindo também por intervenção do médico e por desejo da mulher. Por exemplo, aquela mulher que menstrua muito, que tem muita cólica menstrual, de cada 10 mulheres que menstruam, 3 têm cólica, olha quanta gente, e tem uma que vomita e desmaia, não vai no trabalho, falta. Então, às vezes, para essa mulher, ficar sem menstruar é um conforto a mais. Ou às vezes uma mulher que tem uma anemia, existem mulheres que têm anemias genéticas, mulheres que fizeram a cirurgia bariátrica e que às vezes a menstruação abundante pode causar falta de ferro. Mas de um modo geral, as mulheres gostam de menstruar. Elas não gostam de menstruar quando essa menstruação está ligada a um sofrimento. Então, saiba de você, saiba disso e das informações. Me acompanhe aqui no meu canal, dê um like se você gostou desse vídeo, compartilhe e põe aqui as suas dúvidas. E também me acompanhe nas minhas outras redes sociais.